Então hoje, agora, o capítulo 45, nós já estamos chegando no finzinho já do livro Os Mensageiros, né? Faltam 6 capítulos, termina no 51. E o capítulo de hoje se chama Mente Enferma. É um capítulo muito interessante, né? E nós vamos lembrar, só com relação ao que está acontecendo no livro. No capítulo anterior, o André Luiz foi aquele capítulo que ele conseguiu ajudar uma pessoa ali do mundo espiritual, um dos necessitados que foram levados espiritualmente à casa da Dona Isabel para se beneficiarem do trabalho mediúnico que tinha ali. E mesmo sem dar comunicação, sem ser algo que aparecia para os encarnados, o próprio mundo dos desencarnados conseguia resolver ou ajudar. Então, o André Luiz foi dar um passe naquela senhora com uma oração sincera, né, com o desejo de ajudar de verdade. Ele acabou conseguindo fazer ela se livrar de uma cegueira espiritual. E também é um capítulo que falou da importância da gente não se prender demais aos resultados, porque às vezes o orgulho acaba nos atrapalhando com relação a isso. Então foi uma lição muito bonita, com relação primeiramente a isso, a mostrar o potencial que toda pessoa que tiver boa vontade, né, noção de responsabilidade e um compromisso sincero de fazer um auxílio coletivo ou um auxílio a algum irmão, que consegue alcançar. E a necessidade de não se prender demais, achando que é alguém assim, de se vangloriar, né, com relação ao que está conseguindo fazer em nome de Jesus, quando a gente se liga com essas potências, né? E isso então aconteceu no mundo espiritual. E agora o capítulo 45 vai falar um pouquinho sobre o lado dos encarnados nesse trabalho ali da casa da Dona Isabel. Então vamos lá, o capítulo que se chama Mente Enferma. Observando o trabalho e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos, porque a gente já viu o tanto de desencarnado em condições de necessidade que foram levados ali. Isso já foi uma importante informação para a gente entender e aprender, né? Mas o que o Aniceto está falando é o seguinte, que não são só os desencarnados em condições de necessidade, né, de enfermidade. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo, a Assembleia dos Irmãos Corporificados, quer dizer, naquele local tinham pessoas que estavam no corpo e tinham inúmeros espíritos já que tinham deixado o corpo para trás. Mas, observando isso, né, dentro dessa Assembleia dos Irmãos que estavam encarnados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então imaginem que às vezes um trabalho mediúnico, as pessoas vão. É claro que existem vários tipos de trabalhos mediúnicos, né? Se a gente vai num ambiente onde é um trabalho de atendimento espiritual a várias pessoas que vão fazer consulta e tudo mais, é uma coisa. Agora, pode ser um trabalho mediúnico simplesmente de desenvolvimento, de auxílio ao plano espiritual. Mas o que o Aniceto está falando é que mesmo ali dentro, no meio daqueles, a necessidade ou a porcentagem de trabalhadores com relação aos necessitados e doentes é quase a mesma coisa. Existia ali naquele local o mesmo número praticamente. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou. Então, olha o que o Aniceto agora pediu para o André Luiz prestar atenção. Um cavalheiro aprumado e bem posto, quer dizer, alguém bem apresentável, bem apresentado ali, né? Que provavelmente pode estar participando desse trabalho mediúnico como alguém que pode estar desenvolvendo ou aprendendo ou não necessariamente tenha ido ali com alguma doença, com algum problema que tenha ido para tentar a cura. Aos olhos ali deles, era uma pessoa mais que estava participando do trabalho.
E aí, olha o que ele chama a atenção. Vejam este amigo, rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Então, primeira coisa, né? No plano espiritual, a gente já viu que alguns espíritos têm condições de enxergar muito além do que simplesmente o espírito, né, de alguém. Tem condições de aprofundar-se no pensamento, na névoa, né, no tipo de vibração que envolve aquela pessoa. E no caso desse senhor, ele falou: olha, esse amigo rodeado de sombra. Para o mundo dos encarnados, a gente não sabe quem é que está envolvido com mais sombra ou com menos sombra. Todos ali são pessoas comuns participando de um trabalho. Mas o Aniceto já mostrando para o André Luiz para prestar atenção nesse assunto. E com quem que ele estava conversando? O senhor Bentes, né, que ele está falando ali. É o doutrinador daquele grupo. Quer dizer, ele é a pessoa que é responsável por conversar com os espíritos que entram, que se comunicam através do médium. Então, o senhor Bentes, ele é uma pessoa que tem uma posição ali importante, de muita responsabilidade e provavelmente, é claro que a gente sabe que nem sempre, mas provavelmente de muito conhecimento, ou de pelo menos já uma certa um traquejo, né, de resolver alguns assuntos e tudo mais. E aí o Aniceto fala para ele, né, para André Luiz, presta atenção naquele senhor, ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Quer dizer, presta atenção na conversa e depois vamos tentar analisar o que está acontecendo. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Então ele estava envolto em sombras, em nuvens mais escuras, principalmente ao redor do cérebro, como ele falou, né? Nós vimos também nos capítulos anteriores que é onde fica, na verdade, a faixa do pensamento, envolta na região do cérebro. Aquela senhorinha que dormia lá, a dona Ana, né? Que o André Luiz conseguiu mergulhar nos pensamentos dela, naquela nuvem do pensamento. Era mais ou menos na mesma região que eles descrevem. E aí o André Luiz prestou atenção naquele senhor distinto que conversava com o senhor Bentes. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. E olha então o que esse senhor estava falando para o senhor Bentes. Então tentem imaginar essa cena, né? Um trabalho mediúnico onde todas as pessoas ali estão indo em busca de alguma coisa nobre, né? Um trabalho de responsabilidade. E aí ele fala assim: há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaz. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Então, olha o que ele está falando. Que ele faz parte de trabalhos mediúnicos já há algum tempo, né? Frequenta reuniões espiritistas há muito tempo, mas prestem atenção nesse detalhe da fala dele, né? Em procura de alguma coisa que me satisfaça. Olha o que é o objetivo principal dele, né? Satisfazer os próprios desejos ou curiosidades, ou ele não está ali receptivo a se entregar, a aprender, a trabalhar. Ele quer algo que faça bem para ele. E se então não se enquadrar a maneira que ele quer o resultado daquelas comunicações, então aí talvez ele não se satisfaça. E aí, pode falar, Léo. Só uma coisa, desculpa, eu tô confusa. Ele não está Ele encarnado, está né? encarnado. Esse Tá? é um... Ah, tá, Então, o André ok. Luiz, do plano espiritual, tá vendo a sala lá do ambiente mediúnico dos participantes encarnados. Existe um Tá. médium, existe o doutrinador, que é quem conversa com o espírito, mas a reunião mediúnica ainda nem começou. Então, eles estavam ali se preparando para começar a concentração, a oração, e esse senhor, naquela casa espírita, chega para o doutrinador e fala uma coisa dessa. Fala assim, eu estou achando, eu já participei muito aqui. Ou o meu problema é muito grande e vocês não estão conseguindo resolver,
ou eu estou diante de uma mistificação mundial, quer dizer, colocando em dúvida, esse negócio de mediunidade é farsa ou isso é real? Então, foi esse o teor da conversa. Agora, vamos nos colocar, esse capítulo faz a gente pensar uma série de coisas. Primeiro, quem é que quando ouve uma afirmativa dessa, e a pessoa está ali bem envolvida com o trabalho, com tudo aquilo, não se sente magoada ou não acaba dando uma resposta atravessada que pode gerar toda uma conversa que vai no sentido contrário do propósito do trabalho ali do local. Mas a gente vai ver que o Sr. Bentes realmente é alguém bem preparado, bem envolvido, provavelmente, espiritualmente, e manteve a sua postura, a sua calma, até para poder responder, ajudar e não ferir. Porque às vezes o que a gente faz é isso. Quando alguém vem e agride a gente com uma conversa, ou questiona, duvida, a gente geralmente não recebe tão bem. E aí então ele falou isso para o Sr. Bentes. E aí olha o André Luiz seguindo. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Então ele ainda fez essa observação e o Sr. Bentes ouvindo. E ele, uma atitude respeitosa do Sr. Bentes, ele ainda prosseguiu falando. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Quer dizer, é alguém esclarecido. É alguém que estuda provavelmente o Espiritismo, inclusive. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. Quer dizer, ele entende, mas ele ainda quer alguma coisa que seja mais clara para ele, que aquilo é realmente uma verdade, que não deixe dúvidas, que aquilo não pode ser uma coisa que o médium finja que está falando, algo que seja coisa do pensamento, de fantasia e tudo mais. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Então, olha isso. Ele está indo num trabalho mediúnico já falando que ele está duvidando de tudo aquilo que está acontecendo antes de começar o trabalho. E ele é alguém bem instruído, que tem, de alguma maneira, um recurso para falar, para questionar. E ele tá, olha isso, valorizando tudo que o Allan Kardec escreveu até agora. Fala assim, a obra de Allan Kardec inegavelmente representa uma extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas, outras interpretações sobre as coisas do psiquismo, da mente. Porque quando a gente vê um médium falando, a gente não vê o espírito. Se o espírito não fala algo que está muito distante da capacidade daquele médium ou alguma coisa muito pessoal, a gente sempre vai ter uma certa dúvida. Será que o médium não está falando coisas que ele sabe da minha vida, fingindo que é um espírito? É tudo isso que ele está questionando aqui. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas que os desconhecidos poderes do homem. Então, esse Richer provavelmente é um dos estudiosos que acabam, na verdade, encontrando outras explicações para aquilo que Allan Kardec conseguiu mapear para a gente, né? Deixar na doutrina espírita, na codificação da doutrina. E aí ele ainda segue nas conclusões dele, né? No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Quer dizer, talvez não seja tudo isso o que o espiritismo fale do que é a mediunidade. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis.
distantes das demonstrações exatas. Então ele concluiu falando exatamente isso. Talvez isso seja coisa da imaginação das pessoas que estão aqui, do próprio médium. Porque existem essa coisa da imaginação, mistificação, e nós temos que trazer isso para a realidade. Ele está, então, botando em xeque tudo aquilo que estava acontecendo. E aí volto a falar, né? Que trabalhador de uma casa espírita estaria bem preparado para ouvir isso e responder cristãmente. Responder com categoria para continuar mostrando a segurança no que estava fazendo. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Então, olha isso, o Bentes ouviu tudo aquilo e tranquilo, muito calmo e seguro na fé que ele tem, interveio. Então, ele aí chegou a vez dele responder, né, de dar a opinião dele. E considerou para aquele senhor que se chama Dr. Fidelis, né? Concordo, Dr. Fidelis. Então, olha isso, quem é que responde assim, né? Concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Então, olha isso, né? Nós não podemos realmente deixar de questionar, porque o questionamento faz parte do amadurecimento, do aprendizado. E se é sério, nós devemos submeter a toda dúvida que é séria, a toda a ciência que é embasada em alguns fatos, né? Então, o espiritismo não deve fugir. Não adianta querer impor algo da maneira que antes acontecia, a fé cega. O espiritismo tem o título de fé raciocinada, de fé explicada. Tá tudo esclarecido, se quem tiver interesse ir atrás realmente de estudar a fundo o que Allan Kardec nos trouxe e os outros grandes espíritas, né? E é o que o senhor Bentes conhece, por isso responde com segurança. Contudo, ele falou, então nós não vamos fugir realmente a isso tudo que você está falando. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. Então, olha isso, ele já está dando agora o início da dúvida, do esclarecimento com relação à dúvida, né, dele. Porque muito se fala com relação ao que o raciocínio consegue captar, a inteligência, mas existe um campo muito mais importante de desenvolvimento dos nossos espíritos, que é o do sentimento, que é o do coração. E isso, o desenvolvimento do amor propriamente, esse sentimento puro, às vezes foge ao raciocínio. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recorrer-lhe às águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Quer dizer, olha isso, fala assim, como é que a gente pode captar a pureza da sublimidade divina, mesmo que seja aí agora no momento através do Espiritismo, mas a sublimidade divina está presente em todas as religiões. Como é que nós vamos entender às claras isso, ainda com raciocínio tão viciado no vaso sujo dos nossos pensamentos, né? Então, como é que você pode julgar que você está realmente não contaminando algo que é limpo por conta de viciações de pensamento que são nossos, né? E ainda segue, ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Quer dizer, isso é uma grande lição para a gente também, porque muitas pessoas que procuram um centro espírita querem exatamente o que ele falou. Satisfação pessoal, quero que resolva o meu problema. Não quer fazer grandes modificações. Quer ir lá, tomar um passe, ser curado, e não quer saber se tem que mudar a forma de agir, a forma de pensar. Então, mas é o que ele está falando.
Nós temos aprendido isso. Que a salvação não é gratuita. Não é falar assim, basta eu falar, eu acredito em ti, Senhor. Eu confesso os meus pecados. Eu sou cristão e pronto. Meus pecados estão absolvidos. Não é bem assim. Então, essa lei do mínimo esforço talvez faça parte dos nossos conceitos antigos. Você pode vir aqui, né, e buscar isso, mas se você não fizer a sua parte, você não vai conseguir resultado. E ele está reclamando, né, que faz tempo que ele participa dessas reuniões e a primeira coisa que ele falou, ou o meu problema é muito mais grave que o dos outros que está sendo resolvido, ou tudo isso é uma farsa. Estou falando grosseiramente, porque ele não falou exatamente assim, mas foi o que ele quis dizer. E aí o senhor Bentes ainda continua educadamente, gentilmente explicando, né? Lembremos-nos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Quer dizer, para o próprio Cristo vir no planeta, antes vieram os grandes filósofos, Sócrates, Platão e uma série de outros que vieram preparando o terreno do pensamento humano, das preocupações que deveriam se sublimar, né? Sair um pouquinho do material e começar a entender a necessidade do mais espiritualizado, até que viesse a possibilidade do Cristo vir e falar as verdades que o mundo até hoje está com dificuldade de vivenciar, né? Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Quer dizer, quanto antes de Jesus não morreram já por começar a falar essas verdades? De se preocupar com o próximo, de que existe uma vida além da morte, que a vida verdadeira é do lado de lá, que tudo que a gente fizer aqui a gente vai responder do lado de lá. E algumas pessoas não aceitavam isso, queriam continuar fazendo o que desse vontade, o que satisfizesse os seus desejos. E por isso matava-se aqueles que pensavam de maneira contrária, né? E aí, então o Bentes explicando tudo isso para ele. Primeiramente devemos construir o receptáculo. Em seguida alcançaremos a bênção. Quer dizer, ele gentilmente falou para o senhor Bentes, você precisa, né, de alguma maneira, se livrar de algumas impurezas, de preconceitos, de pensamento e tudo mais, para você conseguir alcançar o benefício que o Espiritismo tem para você. Se você não recebeu ainda, talvez seja necessário isso. E isso vale para todos nós. Todos nós que busquemos o conhecimento ou aprofundar na doutrina espírita, não adianta a gente entrar exigindo, querendo tudo do jeito que a gente quer, sem fazer o mínimo do esforço, que na verdade não é nem o mínimo, tem que ser o máximo do esforço de nossa parte para a gente sair daquela condição. Se a gente não abrir, se a gente não tiver vazio, a gente não consegue fazer nada entrar. É a questão do quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito, quer dizer, os humildes. A gente, em estudos, a gente discute isso. O que são os pobres de espírito? São aqueles que estão receptivos a novas informações. Porque aqueles que são muito orgulhosos, eles já acham que são donos da verdade. E aí eles estão cheios, então não cabe mais nada. Então não vai entrar nada do que está sendo buscado se não se esvaziar de certas convicções, né? E de certas viciações que nós temos egoístas e muitas vezes que nos atrapalham. E tem uma frase também da Narcisa no começo do livro Os Mensageiros que fala, né? O evangelho cresce à medida que nós crescemos. Então tem coisas que a gente olha e fala assim: ah, isso daqui não é nada. Ai, que bobeira, que bobagem. Mas por quê? Porque a gente ainda não construiu nada de diferente dentro da gente, então aquilo parece insignificante. À medida que a gente vai crescendo em compreensão, ou até na própria, no sentimento, cada vez mais o evangelho vai ficando mais belo, mais sublime, mais encantador. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana,
cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. Olha que bonito isso que o Bentes falou para ele, né? A Bíblia mostra isso. Uma humanidade cheia de suor e lágrimas, de sofrimento do Velho Testamento, e a resposta é Jesus. Então, apoiada agora numa resposta sublime e pura que Jesus veio e nos deu, porque antes a humanidade pedia, 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 sofria, 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 e vem Jesus. Imaginem o mundo antes de tudo isso que a gente sabe de Jesus. Era uma vida no escuro, sem diretriz nenhuma segura. Então Jesus é a resposta. Só que agora essa resposta ela é mais bela ou menos bela dependendo da maneira que a gente tiver preparado para entender isso. Então o senhor Bentes ali não está vendo nada de bonito, nada de interessante, porque ele não está resolvendo os seus problemas ou as suas curiosidades pessoais. E aí o cavalheiro, né, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Quer dizer, o senhor Bentes explicou com tanto cuidado, com tanto carinho, e agora o Fidelis, né, como é de uma pessoa orgulhosa, né, acha que é dona de todo o saber, o que ele se sentiu? Com a vaidade ofendida, apesar de o senhor Bentes falar com jeitinho. E ele, então, qual é a defesa? Sorriu ironicamente. Iria continuar a questionar ou a duvidar de tudo aquilo que o senhor Bentes estava falando. E aí o Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Então ele viu que ele estava dando um sorriso irônico, estava um pouco ofendido, mas o senhor Bentes não perdeu a oportunidade de continuar esclarecendo. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, então olha isso, se tudo que a gente faz aqui na Terra, quando é um serviço sério, é sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina, do trabalho planetário, de todo o trabalho que envolve, né, as nossas encarnações, o mundo encarnado e desencarnado. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores? Quer dizer, ele está querendo comprovações de algo que ele não está preparado. Ele pode ser inteligente, ele pode ter uma quantidade de informação muito grande, mas isso não coloca ele na posição de alguém elevado espiritualmente. Então, e o que ele está falando é o seguinte: o que seria de nós, seres ainda imperfeitos, se os nossos irmãos do plano espiritual, que já são mais elevados, nos levassem, só porque são nossos amigos, porque todos eles nos querem muito bem. Mas o que seria de nós se eles levassem a gente para esses mundos maravilhosos e nos mostrassem uma pontinha do que tem do lado de lá, né? Impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa. Quer dizer, os espíritos, os nossos mentores, os espíritos que nós muitas vezes nos comunicamos num trabalho mediúnico, eles nos querem muito bem. Mas eles precisam então resolver os nossos problemas por isso? Eles precisam fazer com a nossa parte. Eles estão o tempo todo dispostos a fazer a parte deles. Mas eles precisam que alguém faça, ou algum de nós faça o nosso movimento para poder receber essas bênçãos. Porque se a gente não tem preparo e recebe algo muito valioso, o que a gente faz? Às vezes a gente perde aquilo valioso, quebra. Faz com que aquilo seja totalmente desperdiçado. Então não é só pelo fato de eles nos amarem ou terem uma estima santa para com cada um de nós que eles vão fazer isso. Estaríamos preparados para uma mudança radical, para essa mudança radical? A gente está disposto a deixar
o nosso egoísmo, o nosso materialismo para as verdades espirituais. Por isso que as coisas são dosadas. Cada passo que a gente dá são novas aberturas que são feitas aos nossos olhos. Saberemos o que vem a ser a vida de um orbe, num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? Quer dizer, tudo isso são questões que a gente tem que pensar. Isso, ao mesmo tempo, nos mostra a responsabilidade, né? E o quanto a gente tem que se movimentar. Mas, para mim, isso é de extrema beleza. Porque imagina, se a gente já acha encantador o que a gente está conseguindo ver agora, imagina cada passo que a gente dá para cima. O que vai abrindo é um mundo que só é cada vez mais encantador. Então a gente só tem a se surpreender quanto mais a gente se aprofunda nessa jornada de espiritualização. E aí ele ainda continua as perguntas, né? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Então, olha isso, ele nos mostra aqui o Sr. Bentes até a essa questão das dívidas que nós temos uns com os outros, porque muitas vezes nós causamos problemas ou alguém nos traz algum tipo de problema e nós vamos ter essas dívidas para resgatar ou para reequilibrar com outras pessoas. Mas nessa frase ele nos deixa muito claro que nós também teremos dívidas a reequilibrar ou a resgatar com o próprio planeta, a humanidade. Olha, ele fala a Terra que tem nos suportado as imperfeições. Quer dizer, o quanto a humanidade tem maltratado o planeta. Vai pegar todo mundo e levar embora e deixa a Terra aqui? Sem que a humanidade restabeleça ou devolva aquilo que a natureza só nos deu até então? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Então, não faz sentido. Como é que a gente quer habitar um plano mais elevado sem botar em ordem a casa onde a gente está? É não ter noção dessa unificação divina, de tudo como funciona, né? Ah, então deixa esse lugar que é sujo, sujo mesmo. Eu acho que eu já mereço viver no céu. E não quer contribuir para fazer, para tornar esse local belo, também magnífico. Então, olha que noção de responsabilidade diferente. Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Então, olha essa comparação também aqui que o Sr. Bentes falou. A gente pega um dedal de água de um rio enorme, porque as nossas limitações, elas fazem isso com a gente. Faça com que a gente consiga pegar um punhadinho do que é a bondade divina. Então, como é que nós vamos poder avaliar o rio inteiro ou o mar inteiro por um copinho? Ele não fala, não é nem um copinho, ele fala um dedal. Imagina o que a gente consegue botar de bondade perante a bondade divina é comparado a um dedal, a um rio caudaloso, a um oceano. Então nós temos que ter noção disso. Não é preso nas nossas inferioridades que nós vamos conseguir entender a beleza do mais elevado, né? É cada vez se elevando mais que a gente vai entender. O pesquisador renitente aceituou a expressão irônica do rosto e revidou. Quer dizer, o senhor Bentes, aquele senhor ouviu tudo aquilo que ele falou, né? Que o senhor Bentes falou e, ironicamente, então, revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que o meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quer dizer, eu não quero aqui discutir essa coisa de bondade, de fé, de abstrato. Eu quero algo palpável.
Eu estou aqui falando de ciência, de razão, se colocando acima de Deus, como se a razão tivesse acima de Deus, como se Deus não fosse a inteligência suprema. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Quer dizer, olha o que ele está falando. Eu falo assim, eu estou aqui falando, questionando a essas questões que a gente tem visto por aí, das farsas, que o ser humano ele é capaz de fazer muita coisa errada. E não é porque a mediunidade é real, é sublime e é séria que não tenham realmente os que fazem as coisas erradas usando o nome da mediunidade. Ou que se ligam aos espíritos menos nobres e que dão notícias do plano espiritual de maneira totalmente desviada. Só que o que acontece? Nós, seres imperfeitos, pegamos o exemplo de uma pessoa que se desviou, por exemplo, no caminho da mediunidade, então usou a mediunidade para fazer o mal ou para defender interesses próprios. Aí a gente usa aquilo e condena todo o resto. Desconsidera todo o sublime que existe nos trabalhos sérios, nas entidades extremamente voltadas para o trabalho no bem, no trabalho de esclarecimento de verdade. E aí a gente pega então alguns exemplos e generaliza. E agora o que aquele senhorzinho está falando para o senhor Bentes é isso. E essas farsas, né? E aí ele segue falando, ó, você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos de mediunismo. Quer dizer, a ciência vem querendo desmascarar uma série de coisas que a mediunidade tem apresentado por aí, na Europa e na América. Ora, que esperar de outra doutrina confiada a mistificadores continentais? Quer dizer, a filosofia do Kardec pode ser maravilhosa, mas o que esses médiums farcistas estão, na verdade, nos mostrando é que essa bênção do mundo espiritual está na mão de pessoas tão imperfeitas que vão levar tudo isso por água abaixo. E aí Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Então aqui, ó, continua a lição. Porque quando nós somos questionados ou atacados no nosso ponto de vista, normalmente a gente não tem essa serenidade, essa ponderação que o senhor Bentes está colocando aqui para gente. E isso é algo que a gente, se a gente quiser defender, um dia, se nós quisermos ser os verdadeiros defensores da sublimidade do cristianismo, principalmente do espiritismo cristão, nós vamos ter que ter embasamento, nós vamos ter que estar seguro, nós vamos ter que ter estudado muito, como esse senhor estudou, mas também desenvolvido essa questão do coração, porque é o que ele falou. Apesar da necessidade de conhecimento para poder explicar, para poder entender, o evangelho todo, ele é uma mensagem muito mais destinada ao sentimento, ao coração, do que ao raciocínio. O raciocínio só explica, mas o desenvolvimento é do amor, é do sentimento, é do coração. E aí o Bentes, recebendo tudo isso, muito sereno e ponderado, respondeu, né? Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos em toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Quer dizer, olha o que ele está falando, inclusive. Porque também isso é um grande erro de muitos que começam na doutrina espírita e muitos que estão na doutrina. Acham que toda a sublimidade da doutrina espírita está restrita às comunicações mediúnicas. Fica fechado a achar que só os espíritos que falam através dos médiums é que vão dizer toda a verdade ou que vão conduzir esse nosso barco na direção da evolução espiritual. Porque se for colocar
Esse livro é um grande exemplo do quanto os médiums são falíveis, do quanto os médiums eles estão sujeitos a quedas, a tudo que foi planejado, às vezes colocar tudo por água abaixo. Não só os médiums, como os doutrinadores, como os trabalhadores da casa espírita. E olha o que o Sr. Ben está falando. É um grande engano você achar que esses médiums que estão fazendo esses deslizes, eles são responsáveis pelo fracasso da doutrina espírita. Se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas, seria um grande erro. Os médiums são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Porque vamos pensar uma coisa? Antes do espiritismo, antes de existirem bem esclarecidas essa questão de que o médium recebe um espírito e então ele diz algumas verdades. E isso aconteceu em 1850, mais ou menos. Antes disso, então a humanidade não estava progredindo? Quantos e quantos não evoluíram espiritualmente sem todo esse conhecimento que nós temos hoje? É que esse conhecimento que nós temos hoje nos facilita e muito, mas nos dá uma responsabilidade maior ainda. Mas o que ele está dizendo aqui é que não é o trabalho mediúnico que vai determinar a evolução ou a ascensão de um espírito ou não. Porque os médiums são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Então, eles são mais um. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas. Quer dizer, existem aqueles que recebem o dom e se desviam, mas cabe a eles um dia responder por isso. Como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Quer dizer, eu como doutrinador, você como participante aqui da casa espírita e com todo esse conhecimento. Todos nós vamos responder por aquilo que sabemos e que fizemos. Agora, não acredite que os planos divinos estão fadados ao insucesso do ser humano ou ao insucesso dos médiuns. É clara a vitória do bem. Isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Deus tem inúmeros recursos para ir lidando e conseguir conquistando a transformação dos maus na absolvição dos pecados e poder subir, né? Então, mas é claro que cada um que fizer as coisas erradas nesse caminho vai responder por isso. Mas ele continua falando, não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. Quer dizer, nós não podemos entrar na doutrina espírita achando que toda a verdade está depositada no médium, na cabeça daquele que é quem funciona de intermediário do plano espiritual. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas sobre a cabeça de alguns homens. Então é isso que o Sr. Bentes esclareceu com muito carinho para aquele senhor. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós. Fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Então, agora o Sr. Bentes ampliou, né, o que é a doutrina espírita para o Sr. Fidelis, né, o Dr. Fidelis. E ela não vai atender aos nossos individualismos. Ela não é para isso. Ela é para nos trazer as verdades sublimes. Mas depende da nossa renovação própria. Então, aquele que não tiver disposto a essa renovação vai entender parcialmente, ou às vezes quase nada do que a doutrina tem vem nos trazendo, né? Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere,
É forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Quer dizer, infelizmente, a ciência ou alguns cientistas estão usando tudo isso que é sublime, mas na verdade querendo desmascarar, porque não acreditam, porque não entendem, usando esses médiums como cobaias. E a gente sabe que a ciência muitas vezes faz, manipula para conseguir o resultado que ela tem de interesse. Ela foge daqueles que são os verdadeiros, porque ela não tem interesse em comprovar que a mediunidade está certa. É claro que tem alguns sérios que sim. Mas aquele que entrou para desmascarar, ou ele vai se desviar para poder encontrar aqueles que condenam a doutrina ou a mediunidade, ou se ele encontrar algo sério, ele vai para outro caminho. Nem sempre é assim, porque vocês sabem que o próprio Allan Kardec foi um exemplo disso. Allan Kardec era uma pessoa extremamente inteligente, um cientista que não acreditava que aquilo era verdade, mas ele foi dobrado, porque ele viu o quanto que aquilo era verdade. E aí, por isso, por ele ser inteligente e ter conseguido, ter alcançado o valor moral de tudo aquilo, ele foi o maior difusor de toda aquela verdade, né? Mas não é o que acontece com a maioria dos pesquisadores, né? Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores. Então, olha o que ele está falando. E prestem atenção que, de maneira delicada, ele está falando dos cientistas, daqueles que têm uma inteligência muito grande, mas isso é um recado para o senhor, para aquele senhor, eu esqueci o nome dele agora, Fidelis, o doutor Fidelis. E olha o que ele está falando. Então, infelizmente, esses pesquisadores, esses inteligentes, né, eles muitas vezes procuram a Terra, se voltam para a Terra, né, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas. Quer dizer, existem alguns que eles se voltam para a questão do plantio, estuda a terra, estuda os vermes, estuda tudo o que tem de fatores externos, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O que tem de bonito, o que tem de sublime, o que tem de. A única coisa que importa ali, eles se esquecem. Se atém a tudo o que é problema, a tudo o que é empecilho, e se esquecem do que é essencial. E é o que o Sr. Bates aqui naquele momento estava fazendo. Desconsiderando tudo de sublime que tinha ali, procurando provas, problemas e questionando, questionando, questionando e não conseguindo sentir no fundo do seu coração o que tudo aquilo significava. Porque aquele que se sintoniza percebe o que está acontecendo. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Quer dizer, olha aí, naquele momento ele entendeu o recado, né? Com educação. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus, com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Quer dizer, o que ele está ali fazendo? Ele quer recado dos que partiram antes dele. Então, por que o senhor, Dr. Fidelis, está indo ali naquelas reuniões mediúnicas? Provavelmente porque ele quer uma comprovação que os desencarnados queridos dele venham e falem e mostrem o que ele quer. Ele quer prova. Ele quer satisfação pessoal. E é o que ele está falando aqui. Vamos ver, vamos ver. Espero as mensagens da reunião de hoje, se vai aparecer quem me prova isso ou não, que vai aparecer os meus, né, as pessoas que eu amo, né?
a mensagem dos meus, com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Só eles vão poder me convencer com particularidades com relação ao meu convívio. Aniceto nos tocou de leve e falou. Então todos eles estavam prestando atenção nessa conversa, né? Que o senhor Bentes conduziu com muita sabedoria, bondade e educação, e esse senhor que estava questionando tudo isso. E o Aniceto, o André Luiz e o Vicente só acompanhando para entender, para aprender. E o Aniceto fala: repararam como este homem traz a mente enfermiça? Então, o que é uma mente enferma? Uma mente doente, que é o caso do título da lição de hoje. E esse senhor é um que o Aniceto, agora está falando. Vocês repararam que esse homem traz a mente doente? Por que doente? Porque ele não consegue, né, abranger, ele não consegue alcançar as verdades. Ele está ali e não consegue se curar de toda aquela forma de pensamento. É um dos curiosos doentes encarnados. Então, Lela, só para comprovar aquilo que você tinha dúvida, né? E é o que começou falando no começo da lição, né? Não só os doentes espirituais vêm aqui, os doentes encarnados também. E esse senhor, apesar de parecer extremamente saudável, uma pessoa inteligente, intelectual, ele é um doente do pensamento. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. Então, como ele tem o sentimento intoxicado, envenenado, tudo que cai ali é intoxicado por esse sentimento dele. Então, ele não consegue enxergar nada de bom naquilo tudo que está acontecendo. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Então, esse é o caso de muitos que frequentam, que trabalham, que se iniciam e, porque não tem resposta, se afastam. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer dizer, é aquele que o tempo todo está esperando que os outros façam por ele, que os outros se melhorem, que os outros se corrijam, mas nada com relação a si próprios. Quer a realização divina sem esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se aos trabalhos das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Quer dizer, ele não faz nada da parte dele de movimentação necessária, mas está esperando que os espíritos apareçam, respondam, resolvam o que ele quer, para satisfazer os sentidos físicos, para satisfazer a interesses inferiores. Inferiores que eu digo ligados à materialidade, ligado a essa nossa vida de experiência encarnada e não às verdades mais sublimes espirituais. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes de nosso instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Quer dizer, o Vicente, né, vendo tudo aquilo acontecer, e aí ele falou: mas afinal de contas, o que ele quer? O que ele deseja no fundo? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Quer dizer, nem ele sabe o que ele está procurando, o que ele está questionando, o que ele está colocando em xeque. Para nós outros, Vicente, o doutor Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Quer dizer, é o exemplo
de muitos de nós, de muitos que procuram as casas espíritas, de muitos que procuram as religiões. Não é só no ambiente espírita que a gente vê também esse padrão. Pessoas que procuram as religiões para que a religião resolva um problema pessoal. E tem aqueles que pulam de religião em religião, inclusive. Porque estão com um problema, até nunca foram religiosos. Mas quando acontece uma coisa na vida que contradiz, né, aos seus desejos, ou à sua zona de conforto, né, tiram da zona de conforto, aí a pessoa vai atrás. Vai para a igreja, vai no centro espírita, vai na Umbanda, vai nos evangélicos, mas se Deus não faz aquilo que ele exige, colocam a culpa que aquela religião não serve. Ao espiritismo não é isso. E aí vão para outros lugares ou acabam, infelizmente, até se materializando ainda mais nessa forma de pensamento, né? Não acreditando em Deus, se revoltando contra Deus e por falta de desenvolvimento dessa capacidade, né? Do sentimento que nós todos estamos aqui para fazer, né? E aí então termina esse capítulo 45 do livro Os Mensageiros. E aí, mais alguma observação que vocês tenham percebido aí que eu não tenha falado, ou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então tá joia. Então, agradeçamos mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui junto, buscando entender tudo isso, mas que a gente continue buscando cada vez mais, porque a jornada é longa, né? Para todos nós. Então, muito obrigado a todos, boa semana, boa noite, Obrigada, Márcio. Boa boa semana para semana para todos. todos. Não, gente, Boa 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 semana noite, aí. tchau, noite, tchau. Mike.